E a bebida alcoólica, hein? Tem muita gente que bebe para se desinibir, né? Para conseguir uma interação social melhor. Mas isso pode ser perigoso, porque dados de uma pesquisa da própria Vigilância de Fatores de Risco e Proteção a Doenças Crônicas, que está focada nisso, feita pelo Ministério da Saúde, mostram que Florianópolis está em 4º lugar no consumo de álcool entre as capitais do Brasil. Preocupa. Estamos atrás de Salvador, de Vitória, no Espírito Santo, e de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. O consumo entre as mulheres, esse dado também é significativo. Dobrou na última década. A colonização italiana, alemã e portuguesa, que tem o álcool como elemento no dia a dia, e o fato da cidade ser reconhecida como uma capital turística e de baladas, são alguns dos fatores que podem ter influência no resultado da pesquisa. Os pesquisadores usaram como parâmetro o consumo de 5 doses ou mais em uma única ocasião. E um dado preocupa. Nos últimos 13 anos, o consumo entre as mulheres dobrou de 7% para 14%. Esta médica alerta para os riscos do consumo excessivo de álcool, principalmente para quem utiliza métodos contraceptivos. Alguns estudos mostram que ela metaboliza mais lentamente o álcool, então ele fica mais tempo na circulação fazendo o efeito dele, né, de desinibição, ou às vezes depressão do sensório, né, de diminuição da decisão, e também para a mulher, assim, as que usam anticoncepcional, por exemplo. Às vezes o anticoncepcional ele pode competir com o álcool, ou seja, no fígado. Então o álcool ele fica mais tempo mais tempo para ser metabolizado, ele demora mais tempo, né? Outro grupo que precisa ter maior atenção com a ingestão de bebidas alcoólicas são os adolescentes. A recomendação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria é que os jovens retardem ao máximo o início do consumo de álcool. Beber muito precocemente é um risco de tudo, de acidente, de más decisões, de situações de risco. Então, o adolescente ele deve ser orientado a não beber até os 18 anos. Justificar o ato de beber ou criar eventos para poder ingerir álcool são alguns dos alertas que podem indicar uma dependência química. A gente sempre tem que ver nosso filho, o nosso marido, a gente mesmo como grupo de risco. Na verdade, a gente tem que ter muita disciplina para se relacionar com a bebida alcoólica e isso não é ensinado, né? Então, quanto beber, não existe dose segura. Então, essas questões é que tem que ser colocadas muito firmemente, assim, né? Principalmente em casa. Porque as pessoas veem todo mundo bebendo cerveja, álcool, mas e aí, quanto? Apesar de não haver dose segura para o consumo, existem quantidades específicas que podem ser ingeridas diariamente sem prejuízos. 180 ml de vinho tinto, chegando a 6 taças por semana, é o ideal para se aproveitar os benefícios da bebida. Já com a cerveja, seriam 6 canecos de 568 ml semanalmente. Prestar atenção ao teor alcoólico do que está sendo ingerido é muito importante. Quanto maior, menor a quantidade. E outra, não utilize a ingestão de álcool como medida de saúde e desculpa para beber mais um pouquinho. Estudos comprovam que existem 2 tipos de pessoas e reações diferentes quando o assunto é a ingestão de bebidas alcoólicas. Tem os que se deprimem e ficam com sono, e aqueles que ficam animados, eufóricos e até violentos. Pois o segundo grupo é o mais preocupante, já que tem maior propensão a desenvolver o alcoolismo e também a dirigir alcoolizado, provocando acidentes e até mortes no trânsito. Quem dirige na cidade já percebeu que o número de blitz da Operação Lei Seca ficou mais frequente. É uma determinação do prefeito de Loureiro, fazendo com que a gente tenha uma fiscalização realmente rigorosa no que se refere a conduzir veículos sob efeito de álcool e algo que a gente vem inibindo de forma bem séria pela Guarda Municipal aqui da capital. Na abordagem aos condutores, além do bafômetro, existem outras maneiras de verificar se o motorista está alcoolizado. Em caso positivo, ele será autuado independente de fazer ou não o teste no aparelho. E quem se recusa a fazê-lo ainda recebe notificação e paga o valor da multa que chega a quase R$3.000. Acima de 0,034 já incorre no crime de trânsito, além da multa de R$ 2.900. O condutor é conduzido para a delegacia por flagrante de condução de veículo sob efeito de álcool. A bebida não é vilã, o problema é o excesso dela. Vamos continuar no assunto com o Eduardo Cristófoli, que vem com informações ao vivo. Vai falar um pouquinho sobre o risco, da interação do álcool
e outras drogas. Isso é ainda mais perigoso, né, Edu? É isso, Polito. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Você reforçou antes da reportagem alguns números extremamente preocupantes, né, do consumo aumentando de maneira especial entre as mulheres, e tudo fica ainda pior quando o álcool é misturado a outras substâncias lícitas e ilícitas. E sobre isso a gente conversa então com o cardiologista, o Daniel Melo. Doutor, qual é o problema de misturar álcool com, por exemplo, remédios? Boa tarde. Boa tarde. O álcool ele é metabolizado pelo nosso corpo, principalmente no fígado, e o fígado também é o órgão que é responsável por metabolizar várias outras medicações e substâncias ilícitas, assim. Então, quando você mistura as duas coisas no fígado, você tem alguns resultados inesperados, assim, e muitos deles são tóxicos, deletérios para nós. E você me chamava a atenção em relação ao uso de antidepressivos, né? E infelizmente isso é frequente. Muitas pessoas tomam antidepressivos e vão lá e misturam com álcool. Sim, é comum as pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico consumir álcool, e as medicações, esse tipo de medicação antidepressiva hoje em dia é muito comum, e eles têm interações que sim podem ser muito ruins, assim, né? Tanto esses remédios antidepressivos quanto esses remédios que comumente a gente usa para dormir, assim. Então são remédios que são considerados geralmente seguros quando eles são tomados isoladamente, mas a interação entre o álcool e essas medicações podem causar riscos sérios à saúde da pessoa, inclusive risco de morte. E em relação a misturar álcool com drogas ilícitas, aí a situação é ainda mais delicada. Sim, mais delicada ainda. Em especial, cocaína e álcool é uma mistura muito perigosa. As duas substâncias juntas, elas formam uma outra substância chamada coquetileno, que faz uma vasoconstrição importante dos vasos do coração e pode causar infarto e arritmias graves. Os idosos são os mais vulneráveis e você me falava também de que as mulheres também precisam prestar atenção. Sim, os idosos pela capacidade diminuída de eliminar o álcool do sistema, e as mulheres por alguns fatores genéticos e de uma enzima que elas produzem em menor quantidade, elas acabam tendo uma absorção menor do álcool, então esses efeitos ficam mais acentuados ainda. Para a gente finalizar, fica aqui o alerta de que quem toma poucas vezes, mas em grande quantidade, é ainda mais vulnerável. Sim, como a gente tinha conversado anteriormente, o uso abusivo do álcool, que é esse uso ocasional, mas em grande quantidade, ele é ainda mais perigoso do que o uso rotineiro, só que em pequenas quantidades, assim. Então a gente tem que se preocupar com essas festas de fim de semana, que a gente acaba saindo um pouquinho do limite, assim. Muito obrigado, Daniel Melo, cardiologista. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Valeu, Edu.